Planejamento de vendas. É comum quando eu converso com consultores comerciais que alguém que trabalha com vendas diz, ué, mas planejar a venda, o vendedor, o consultor já nasce pronto. Bem, se isso fosse verdade, nós recrutaríamos vendedores e consultores em maternidades, onde as pessoas já nasceriam com aquele label consultor, advogado, gerente. Bem, não é bem o caso. As maternidades ainda não nos dão a informação prévia de que fulano de tal vai ser consultor ou não, né? Lamentavelmente, para que isso ocorra dessa forma, preciso começar a fazer planejamentos. É natural que existam pessoas que têm mais facilidade de conversar e de explanar as suas ideias do que outras, e que assim tornam a venda mais sutil, mas que um bom planejamento torna a venda mais acertada. No planejamento de vendas, nós precisamos considerar alguns fatores: carteira de contas, plano de oportunidades, plano de visitas. Carteira de contas. Quais são os meus clientes? Preciso entender exatamente quais são os meus clientes. Esses clientes precisam ter uma explicitude muito clara de quem são, qual o padrão de consumo, como me relaciono com eles, qual é o entendimento deles, qual é a clareza que eles têm em relação ao negócio. É normal falarmos, fulano de tal é meu cliente. Bem, e eu não sei quais são os planos futuros dele para o negócio. Se eu apenas o conheço e nós nos relacionamos durante pouco tempo, é comum e é possível que eu erre ao planejar a carteira dele, porque eu não sei exatamente para onde ele vai ou o que ele planeja fazer. Então, quando eu começo a fazer um planejamento de contas, é interessante eu fazer um plano de contas considerando contas novas e contas antigas. Muitos modelos empresariais prevêem pessoas diferentes para trabalhar contas novas e trabalhar contas antigas. Até porque o modelo de trabalhar com contas novas são aquelas contas que são desbravadoras. Eu tenho aquele vendedor que vai para a rua, que sai com sangue no olho, que vai vender, que vai trazer, que ele é assertivo e que lida com a capacidade de não com muita facilidade. Em contrapartida, na maioria das vezes ele não é detalhista. Para trabalhar com contas antigas, eu preciso começar a trabalhar sempre com o mesmo parque de pessoas. Até porque em software, quando vamos trabalhar com contas antigas, trabalhamos com aqueles clientes que estão presentes na minha carteira há algum tempo. E quando eu estou presente há algum tempo na carteira de software, eu prevejo relacionamento. Não há relacionamento sem problemas. Normal as pessoas questionarem, eu escuto muito isso. Me indica um software que não tem problema. Bem, software que não tem problema não é software, é outra coisa. Por quê? Porque os softwares surgem para resolver problemas. E um ditado antigo é que toda vez que a gente resolve um problema, surge outro. O importante é que o outro seja menor do que o primeiro, senão eu não resolvi o problema, eu aumentei o meu problema. Então, quando eu estou lidando com contas antigas, eu tenho que ser alguém capaz de lidar com as dificuldades relacionais que eu tive com esse cliente final ao longo da minha trajetória, ou com os problemas que aconteceram nessa minha trajetória, e eu tenho a capacidade de retenção, ou seja, de ser resiliente em conversar com esse cliente final e fazer com que ele entenda razões e propósitos que me levem a manter uma relação estável e uma relação de credibilidade entre ambas as partes. Para que isso ocorra, esse consultor que vai lidar com as contas antigas, com as contas de carteira, precisa entender claramente quais são as oportunidades novas que nós vamos ter para colocar para esses clientes antigos, para que eles lidem com os problemas e as soluções que encontramos de maneira mais transparente. No plano de oportunidades, que é o famoso pipeline, a pergunta que precisa ser feita claramente é: o que falta vender a determinadas contas antigas? Isso não serve para contas novas, até porque quando eu vou lidar com uma conta nova, eu quero saber exatamente qual é o problema novo, quem é esse cliente final novo. Eu não o conheço e, por não conhecê-lo, não sou capaz de prever. Mas eu tenho que entender que eu provavelmente tenho a solução para um problema que ele tenha ou problemas que ele tenha, já que eu abasteço aquele segmento há algum tempo e conheço o segmento muito bem. No plano de visitas, eu preciso considerar a intersecção entre telefonemas, e-mails, visitas e outros contatos. Até porque os contatos precisam ser colocados de maneira muito integradas.
para que eu possa, antes de planejar uma visita, ter contato, voz com esse cliente final, transferir e-mails para ele, mandar informações sobre o meu produto, interagir. Essa minha interação ela precisa ser feita de forma inicial para que eu possa mitigar possíveis erros de relacionamento que eu tenha com ele em função de informações não perpassadas.